A Roblox e a organização Games for Change anunciaram os vencedores do desafio para incentivar conexões positivas de bem-estar. Uma competição global que convocou desenvolvedores de todo o mundo a criar jogos na plataforma com foco em saúde mental, comunidade online e segurança digital. E entre os finalistas premiados, uma dupla de estudantes brasileiros que desenvolveu um jogo cooperativo do zero, sem experiência prévia na plataforma. A Games for Change é uma organização norte-americana com foco no uso de jogos digitais como ferramenta de impacto social. Todo ano ela organiza o Games for Change Festival em Nova York, um dos principais encontros globais de desenvolvedores, pesquisadores e educadores que trabalham com o conceito de Games for Good. Em parceria com a Roblox, a organização lançou um desafio em fevereiro de 2025, incentivando conexões positivas e bem-estar. O objetivo era simples: criar jogos dentro da plataforma Roblox que ensinassem habilidades para promover comunidade digital positiva, construir resiliência pessoal e proteger jogadores contra riscos online. Os vencedores da etapa brasileira e segundo lugar na etapa global são Laís Migliori, estudante de letras na USP, e Victor Gabriel Martins, desenvolvedor de sistemas com 20 anos. Os dois se conheceram durante a própria Jam for Change em São Paulo. Meu nome é Laís Migliori Chamarelli, eu tenho 23 anos, eu sou estudante de letras na USP, sempre fui muito apaixonada por games, mas como hobby. Eu não sou a pessoa da programação, eu não sou a pessoa que entende de informática, inclusive muitas vezes parece que sou até do século passado, porque eu dou umas gafas que eu acho que uma pessoa de 23 anos não daria. Mas eu sempre gostei muito de jogar. E antes da graduação em letras, eu fazia graduação em música na UFSCar. E lá eu descobri um projeto independente de criação de games. E eu entrei por conta da música para fazer a trilha sonora dos games. E aí eu acabei me apaixonando por esse mundo. E quando eu vim aqui para a USP, eu descobri que tinha uma matéria de criação de games na Escola de Arte e Comunicação. Me inscrevi na matéria, não estava esperando muita coisa. Acabou que essa matéria foi a minha mais produtiva do semestre, sem dúvida alguma, provavelmente da graduação. E foi a partir disso que conheci o Victor e a gente fez o nosso jogo. Oi, meu nome é Victor, eu tenho 20 anos, eu trabalho com desenvolvimento de jogos e sistemas em gerais. Eu conheci a área de desenvolvimento de jogos quando eu tinha 10 anos, então talvez eu seja um pouco veterano na área. Então eu sempre participei de muitas competições e hoje em dia eu tento trabalhar com isso, desenvolvendo jogos autônomos. Eu acompanho muitas redes sociais de jogos, então foi quando eu vi sobre a competição, eu me inscrevi e passei. Então eu conheci a Laís, a gente desenvolveu o jogo, mas em geral, atualmente eu não estudo, mas eu sou formado como técnico em desenvolvimento de sistemas. Então essa é a área que eu trabalho e a área que eu gosto desde que eu acho que eu me entendo como gente. E provavelmente é a área que eu vou continuar seguindo até o resto da minha vida. A divisão de funções seguiu as áreas de cada um. Victor ficou com a programação, Laís com o roteiro narrativo e a trilha sonora. Nenhum dos dois tinha experiência prévia com o Roblox Studio. O Roblox Studio é o ambiente de desenvolvimento oficial da Roblox, disponível gratuitamente. Ele permite criar ambientes 3D, programar mecânicas, adicionar interfaces, áudios e animações, tudo integrado numa única ferramenta. Não é necessário ter experiência prévia em game design para começar. O estúdio inclui templates prontos, uma biblioteca de assets da comunidade chamada Toolbox e modos de teste integrados que permitem simular o jogo em tempo real. A linguagem de scripting é o Lua, uma linguagem leve de sintaxe legível com semelhanças a Python. O Roblox usa uma versão ligeiramente modificada chamada Luau, com suporte à tipagem estática opcional e otimizações de performance.
É considerada uma das linguagens de entrada mais acessíveis para quem quer desenvolver jogos. Bom, nenhum de nós dois não tinha nem visto a interface do Roblox Studio na nossa vida. Nunca nem tinha passado perto do meu computador. Então foi a primeira experiência que a gente teve. O Roblox Studio, ele usa a linguagem Lua, um pouco modificada, mas é uma linguagem muito simpática, muito interessante de aprender. Então, como eu já tinha experiência com outras linguagens, por exemplo, Python, que tem certas semelhanças com a linguagem do Roblox, então a curva foi um pouco menos pior do que poderia. Outro dado relevante sobre a plataforma. Uma vez publicado, qualquer jogo tem acesso imediato à base de usuários do Roblox, uma comunidade de dezenas de milhões de jogadores ativos. O Island of Communion, sem nenhuma divulgação ativa, já acumula cerca de 400 partidas jogadas. A gente não mal divulgou, como eu falei, a gente nem tem rede social do jogo. Ele já saiu com as suas 400 gameplays, porque a gente é muito, a gente não esperava nem 40. O Island of Communion foi desenvolvido durante as 48 horas da Jam for Change, um jogo cooperativo onde a comunicação entre jogadores não é um bônus, é o único mecanismo que faz o jogo funcionar. Bom, nosso jogo ele é chamado de Island of Communion. Ele é um jogo que gira em torno da ideia base de que você chega em um mundo mágico. Ele é formado por 4 ilhas, e essas ilhas um dia já foram lugares incríveis, mágicos, só que elas estão atualmente sem cores, estão tristes, os animais foram embora, e cada uma dessas ilhas representa um dos principais pilares do tema da competição, que são comunicação, colaboração, resiliência e reconhecimento. Sobre a estrutura, são 4 mundos, 3 minigames por mundo, 12 desafios no total. O jogo pode ser jogado em dupla ou em grupos maiores. A progressão não é linear. O jogador é largado no mundo e precisa explorar com poucas instruções explícitas. Isso reforça um dos objetivos de design, que a comunicação entre os jogadores seja constante e necessária, não ocasional. E como o jogo inteiro ele é cooperativo, meio que não tem como você fugir. Os minigames simplesmente eles não rodam se não tiverem as duas pessoas ativamente participando. Porque muitos dos jogos têm mecânicas diferentes que um jogador precisa estar fazendo uma coisa enquanto o outro está fazendo outra coisa. Então, vocês têm que conversar para falar, olha, eu estou fazendo isso, faça aquilo. Do ponto de vista técnico, o desenvolvimento foi dividido. Victor responsável pela programação em Lua e Laís pela narrativa e trilha sonora com composições originais. Eu escrevi tudo à mão, depois eu passei por um doc, mandei pro Victor e o Victor inseriu no jogo. E na parte das músicas, eu usei tudo que você puder imaginar. Então tem gravação instrumental, tem gravação digital, eu usei o MusiCore para fazer a partitura, então todas as 7 músicas que eu compus pro jogo tem partitura. No lado da programação, a curva de aprendizado com Lua foi acelerada pelo fato de Victor já ter base em outras linguagens. Um dos desafios práticos foi a integração de assets dentro do Roblox Studio, especialmente áudio e efeitos visuais. Mas a gente teve que se adaptar a utilizar todas as ferramentas da Roblox, ficar perdido em como colocava áudios e efeitos. Inclusive, a gente teve uma ideia de fazer uma cutscene pro jogo que simplesmente no dia de entregar não funcionou, aí a gente não teve o que fazer e ficou para a próxima. Após a vitória em São Paulo, a dupla teve tempo para refinar o jogo antes da submissão global. Os jurados da etapa Latam apontaram melhorias possíveis em narrativa e dificuldade. As principais mudanças da versão Latam para a versão global foram: ajuste na narrativa para tornar os conceitos menos abstratos, calibragem de dificuldade nos minigames, correção de bugs, incluindo um no minigame do barco, onde o personagem caía na água e o barco sumia sem a possibilidade de reentrar, e a composição da 8ª música, necessária após o bloqueio de direitos autorais. O nosso minigame do barco, o barco ele simplesmente, se você caía no rio,
um beijo pra você, o seu barquinho aí fora. Então a gente consertou isso, para o player poder reaparecer no barquinho caso ele caísse. Então foi mais umas correçõezinhas, os contrapontos. Victor aponta que o feedback da equipe da Roblox ao longo do processo também foi relevante para ajustar a percepção sobre o jogo e enxergar pontos cegos. Durante as competições, a gente recebeu muitos feedbacks bons, inclusive da equipe do Roblox, eles contribuíram bastante no ajudar a gente a enxergar o jogo de outras formas. Na etapa global, o Island of Communion ficou em segundo lugar. O primeiro foi Gather Together, desenvolvido pelo estúdio Magic the Dog como projeto de conclusão de curso na Universidade de Miami, um jogo cooperativo para pais de filhos. Ambos os jogos serão exibidos no Game for Change Festival em Nova York, de 21 a 22 de julho de 2026. As equipes vencedoras também receberão mentoria com o time de design da Roblox. Estamos extremamente ansiosos e nervosos. A gente vai ter um painel lá, então a gente vai ter oportunidade de falar um pouco e a gente está muito, muito feliz e muito ansioso para poder falar e conversar com o pessoal lá sobre como foi nossa experiência. Para o jogo em si, os planos incluem aprimoramento das fases, eliminação de bugs remanescentes, criação de redes sociais para divulgação e possivelmente uma segunda versão, desenvolvida de forma mais estruturada com o conhecimento acumulado ao longo da competição. O Island of Communion está disponível na plataforma educacional do Roblox gratuitamente.